Olá, meu povo, tudo bem? Hoje vim gravar de um lugar diferente. Marido tá em home office. Tá chovendo muito aqui. Não sei se aí tá chovendo onde você mora. Mas sextou, meu povo, sextou. Dia 2 de junho de 2023. É uma alegria estar aqui com vocês nessa sexta-feira chuvosa, mas repleta do Espírito Santo, repleta dessa alegria que transborda em nosso coração, que vem de Deus, amém? E que possamos com essa alegria clamar o Espírito Santo para uma boa meditação da palavra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A palavra de hoje está no Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos de 11 a 26. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá e se encontrava algum fruto. Lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então, Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma dos teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No entanto, vós fizeste dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar, mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com os ensinamentos dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíam da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar do seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que o já recebestes, e assim será. Quando estiveres rezando, perdoai tudo o que tiveres contra alguém, para que o vosso Pai que estás no céu também perdoe os nossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor aqui, ele fala, da casa, Me chama a atenção essa parte da casa, em que ele fala: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aqui ele fala do templo, onde ele está, da igreja, da casa de oração. Ontem mesmo eu falava com as minhas filhas, na missa, Estamos na igreja, precisamos prestar reverência àquele que está diante de nós. Estávamos na adoração, nos preparando para a Santa Missa, E como eu já falei aqui outras vezes, se vocês fossem, eu perguntava para elas, se vocês fossem lá na Inglaterra visitar o rei da Inglaterra, o rei Charles, vocês se vestiriam de qualquer forma? Vocês ficariam conversando na frente dele enquanto ele estava falando com vocês, ou enquanto eles estivessem ali? Ela falava não. Falei, imagina, dentro da casa e diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, devemos nos portar, devemos nos colocar em oração. E aí eu levo além, a sua casa, a minha casa aqui, eu estou no meu quarto agora. A minha casa deve ser casa de oração, a minha família deve ser uma família de oração.
Para isso somos chamados. O diácono ontem mesmo falava na celebração, somos chamados a ser santo. Ninguém nasce santo. Somos chamados a ser santo. Alguns com dom maior, podemos dizer assim, ele até falou, todos, sem exceção, somos chamados a ser santos. Basta o quê? Seguirmos, termos uma vida de oração diária. Padre Pio falava, né, que quando não rezamos, roubamos o tempo de Deus. E aqui ele fala dos ladrões, né? Quem é o ladrão aí da sua vida? Quem é o ladrão da sua casa? Quem está roubando esse tempo de oração? Tem dia que você fala, hoje não tive tempo de fazer minha oração. Poxa, hoje não rezei meu texto, hoje não meditei a palavra, não consegui, não tive tempo. Quem é que está roubando esse tempo? Será que você não está estudando demais e você não tem 5 minutos para meditar a palavra? Meia horinha para rezar ao menos um terço? Ou acordar mais cedo? Vamos parar para pensar? É o seu trabalho, você pediu tanto para o Senhor te dar um emprego, te dar um trabalho, e quando Ele te dá esse trabalho, você não tem mais tempo para rezar? Não tem mais tempo para orar e conversar com o Senhor? Tem algo errado aí. Tem algo errado. Precisamos nos manter firmes na fé, né? E o Senhor aqui nos ensina também como orar, né? Aqui ele fala, por isso vos digo, tudo que pedistes na oração, acreditai que o já recebestes e assim será, é a fé. Se você falar para a montanha, né, saltar lá no mar, ela saltará. Isso é fé, mas isso é fruto de quê? Da sua intimidade, da sua oração com Deus. Sem fé e sem intimidade com Deus, não vai acontecer. A figueira secou e você pode secar a vida do teu irmão. Não estando em oração ou estando em oração, mas pedindo errado, não perdoando, amaldiçoando. As palavras, gente, têm muito poder. E a boca fala do que o coração está cheio, certo? Então, se você abre a boca para amaldiçoar uma pessoa, você pode destruir a vida daquela pessoa e a sua também. A sua também. Não pense que você amaldiçoando alguém, você só destrói a vida daquele que te fez mal, não. E perdoar, aqui como o Senhor fala, né? O correto também é o que, né? Na liturgia das horas, né? Nas completas que a gente costuma fazer à noite, a gente faz o exame de consciência. Então, todo dia fazer aquele exame de consciência, ver quem te machucou, quem você deve perdoar, e perdoar essa pessoa. E perdoar no sentido de não é esquecer o que ela fez com você, ou o que te feriu. Não, perdoar mesmo de coração. Você vai lembrar daquilo, mas perdoe. Perdoe. Quantas vezes eu já falei do perdão aqui, e o que mais me vem à cabeça quando eu falo do perdão real foi São João Paulo II, que foi até a prisão para perdoar aquele homem que tentou tirar a vida dele. Isso é perdoar. Ele vai esquecer? Jamais. Ele ficou com aquela marca lá, ó, quase morreu, né? Mas ele perdoou aquele homem, né? Então, é isso que o Senhor nos pede, que tenhamos uma casa de oração, que nós, quando formos ao templo, à igreja, que tenhamos reverência, que tenhamos pedir para o Senhor aumentar a nossa fé, respeito do lugar onde estamos. E a tua casa também. Respeito com o irmão, para não amaldiçoá-lo. Tenha uma vida de oração. Se você vê qual é o ladrão, identifica hoje, é o dever de casa de hoje, identificar o ladrão da tua vida. Quem é o ladrão que está tirando o teu tempo de oração? Como o Padre Pio falou, aquele que não reza rouba o tempo de Deus. Quem é que está roubando esse tempo de Deus na sua vida? Por isso se coloque em oração, nem que seja meia hora, 5 minutos. Comece com 5 minutos, quem sabe, e vai aumentando. Amanhã é 10, semana que vem, mês que vem, já são 20, meia hora. E aí você consegue ter uma vida de oração e intimidade com o Senhor. Amém? Uma chuva de bênçãos na sua vida. Uma boa e ótima, uma ótima sexta-feira. A paz de Jesus e o amor de Maria. Até amanhã.